Olá pessoal, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o livro O Velho e o Mar, do escritor americano Ernest Hemingway, que foi publicado pela primeira vez em 1952 e que contribuiu diretamente para a premiação do autor com o Nobel de Literatura. O livro conta a história de um velho pescador que passa por um momento difícil, uma maré de azar, mas que não se dá por vencido e se lança ao mar na expectativa de fazer uma boa pescaria. Porém, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos amigos que, se caso ainda não sejam inscritos, que se inscrevam no nosso canal, que nos acompanhem aqui no YouTube. Sobre o autor, o Ernest Hemingway, nasceu em 1899 e morreu em 1961, nós podemos dizer que ele teve uma vida bastante conturbada. Ele participou das duas grandes guerras, né, do século XX. Na primeira, ele foi motorista de ambulância, e na segunda, ele, durante a fase da Guerra Civil Espanhola, ele fazia cobertura jornalística na Espanha e acabou se engajando ao lado dos comunistas da resistência contra as tropas franquistas. Participou da vida intelectual europeia muito ativamente, principalmente nos anos 20, né? Se relacionando com aquela chamada juventude perdida, geração perdida, na verdade, né? De intelectuais expatriados. Ele foi casado duas vezes, ele teve várias amantes, tinha problemas sérios com o álcool. Ele morou em Cuba, gostava muito de pescar. O seu pai se suicidou com um tiro e veio o destino, na ocasião da sua morte, né? A mãe dele, que era uma pessoa considerada narcisista, enviou pelo correio a arma que o pai suicidara, né? De presente para o Hemingway. E acabou que ele, em 1961, ele suicida com a mesma arma que o pai se suicidara. É um escritor e tem uma linguagem bastante tranquila, uma linguagem seca, digamos assim, né? Ele não constrói parágrafos prolixos, então o que facilita bastante a leitura, que eu considero que tem uma leitura bastante agradável. Vou mostrar para vocês aqui a minha edição do Velho e o Mar. Estamos aqui, para vocês verem aqui. É um livro curto, eu considero um livro pequeno. Deixa eu ver quantas páginas que ele tem aqui. 120 páginas nessa diagramação, que eu vou mostrar para vocês. Uma diagramação bastante tranquila, né? Então é uma leitura bastante rápida. É uma edição ilustrada, inclusive. Vou conferir aqui a editora para vocês. É a Bertrand Brasil. Essa aqui é a 98ª edição de 2019, tradução do Fernando de Castro Ferro. Entrando na narrativa, o livro conta a história sobre um velho pescador, já idoso, chamado Santiago, um pescador cubano. Santiago está numa fase bastante ruim, já faz 84 dias, né, quase 3 meses, portanto, que ele não pega peixe algum. Ele vive numa situação de penúria, né, numa situação de bastante fragilidade, mora numa choupana, tem até dificuldades, né, para garantir a sua própria alimentação. E ele tinha um ajudante, um jovem menino, chamado Manolim. Em alguma tradução pode vir como Manolinho também. Mas esse rapazinho, né, essa criança ainda, nutria uma afeição muito grande pelo Santiago, mas ele foi obrigado a abandoná-lo por pressão da família, porque, como o Santiago não pescava peixe algum, o Manolinho levava comida para casa. Então, os pais, né, o pressionaram a trocar, né, de companheiro, e o Manolinho foi trabalhar para outros pescadores. Mas isso não impediu que o Manolinho o considerasse, né, o visitasse com frequência e se preocupasse com a sua vida. Mas o velho Santiago, apesar de estar cansado, numa fase ruim, de ter sido muito castigado pela vida, né, uma pessoa vincada, né, uma pessoa sofrida, ele resolve enfrentar, né, desafiar a própria sorte, dobrar a aposta, digamos assim, e ele parte uma pescaria de mar aberto.
Então, ele pega o seu barco, uma canoa, né, um barco pequeno, um barco simples, e ele se lança ao mar e com a resolução de só voltar quando conseguir pescar um peixe grande ou fazer uma boa pescaria, né, em termos gerais. E no início ele é recebido por maus auspícios, podemos dizer assim, porque ele pega apenas peixinhos voadores, pequenos peixes, né? E que ele usa para sua própria alimentação, mas depois de certo ponto, de várias horas de tentativa, ele sente uma fisgada bem forte no seu anzol. E ele tem, né, a certeza que pegou um peixe bastante grande. Então se inicia uma batalha entre o homem e a besta, né, entre o peixe e o pescador, né, e depois de algum tempo ele vê esse peixe saltar sobre a água, e ele percebe que é um marlim, né, um peixe gigantesco de vários metros, né, e que pesa aí centenas de quilos. Então isso certamente, né, dá uma adrenalina, né, um incentiva, mas ele sabe também que a batalha não vai ser fácil. E não é. Essa batalha dura em torno de 3 dias de bastante sofrimento, porque ele tem que administrar ali a luta com o peixe, com sua própria alimentação, tomando golinhos de água, né? Seus recursos são muito limitados, mas ao final desse período ele consegue vencer o peixe e consegue matá-lo, né? E amarrá-lo ao seu barco. Porém, como ele está bastante longe da costa, né? Ele vai ter que fazer uma viagem demorada, bastante frustrante e decepcionante para o nosso Santiago, porque ele começa a sofrer ataques de tubarões, né? Que sentindo a presa amarrada ao barco, né, começam a vir em ondas para tentar assaltar a carne desse peixe. E o nosso pescador, ele se defende como pode, ele luta, consegue matar uns, espantar outros, mas é claro que não há muito o que se fazer. Então, gradativamente esses tubarões vão levando, né, embora a carne do seu peixe, e depois de uma longa jornada de volta, né, de uma cansativa, de uma exaustiva jornada de retorno, ele chega de volta, né, à praia, né, apenas com o esqueleto basicamente do peixe que ele pescara. Mas tem um aspecto positivo, porque os outros pescadores, né, eles veem ele chegando, veem o esqueleto do marlim e o reconhecem, né? Reconhece o seu esforço, o seu talento, a sua vitória. Inclusive o próprio Manolim, que nunca havia desistido do seu amigo. E dessa forma nós podemos dizer que a grande vitória do Santiago foi no campo da moral e da virtude, né? A partir do momento que ele recupera a sua dignidade. Mas enfim, é um livro que também fala sobre a fragilidade da velhice, né, as dificuldades da solidão. O Santiago levava uma vida depressiva, uma vida de abandono, né, uma vida digamos, de isolamento, de exclusão também. E existem questões subjetivas, né, porque existe muito do próprio Hemingway no Santiago, que luta contra as forças da natureza, né, contra as paixões, contra os vícios, né? Mas, enfim, é um livro, como nós dissemos, bastante interessante, é um livro de fácil leitura, inclusive uma obra de entrada para a literatura do Hemingway, ok? Então, nós encerramos por aqui, agradecemos muito se os colegas ficaram até o final, né? E se ficaram, não deixe de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar aqui no YouTube. Então, um grande abraço e até a próxima.